Olá, meus irmãos, graças e paz, como é que estão todos vocês? Espero que bem, né? Estamos com saudade de todos vocês, né? Nesse período em que a gente se encontra impossibilitado, né, de nos reunir como igreja, e aí bate a saudade, mas Deus sabe todas as coisas, né? Bom, Deus trouxe uma palavra ao meu coração já há alguns dias, e por coincidência, né, com esses devocionais, veio a oportunidade, né, através do convite do Júnior, para trazer uma palavra para a igreja, e eu creio que essa palavra que Deus já tinha ministrado no meu coração veio a calhar com o momento que a gente está passando. O título da reflexão que Deus colocou no meu coração, na verdade, tem tudo a ver com uma música que se chama Deus Cuida de Mim. É uma canção do Kleber Lucas, creio que muitos conhecem, e ela fala de verdades acerca de Deus que nos coloca realmente para refletir, né, sobre como Deus de fato tem cuidado de nós. Você já passou por um vale? Você já passou por um momento em que você viu que as portas estavam todas fechadas? Um momento de total falta de perspectiva, de expectativa? Bom, se você já passou por isso, você se assemelha muito aos grandes homens da Bíblia. E nossa reflexão está baseada no Salmos 42, né? Onde o salmista ele coloca ali algumas angústias, né, da alma dele. Então ele expressa: minha alma tem sido o meu alimento dia e noite, pois me perguntam em todo tempo, onde está o seu Deus? Talvez essa seja uma pergunta que você está fazendo aí. Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, diz o salmista, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão até a casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, juntamente com a multidão que festejava. Por que está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim perturbada dentro de mim? Talvez você esteja num contexto em que você tem feito essa pergunta: por que eu estou triste, né? Por quê? O que está acontecendo com o meu coração? E muitas vezes a gente se pega, né, realmente com esses questionamentos. Mas quero que você saiba que você não está sozinho. Grandes homens da Bíblia, pessoas que pela leitura da palavra nós aprendemos a admirar, passaram por esses mesmos questionamentos. Separei 3 para a gente pensar um pouquinho sobre a história deles. Não vou ler o texto, você pode ler na tua casa, mas são homens de Deus grandemente usados e que em determinados momentos de sua vida se viram nessa situação. Um deles é o profeta Elias. Então, Elias foi um grande profeta, né, do Antigo Testamento. Deus usou ele de maneira grandiosa, realizou através da vida dele grandes prodígios, como ressuscitar mortos, né? Ele ressuscitou o filho de uma viúva. Depois, Elias, amando de Deus, ele decreta um período de seca para que o povo se voltasse para Deus, e durante um certo período não houve uma gota d'água em Israel. Logo depois, Elias ele pede para que venha a chuva, para que cesse a seca, e Deus o ouve, Deus atende. Então veja o tamanho do poder. Seguindo o texto, né, capítulo de 1 Reis, que vai narrar a história de Elias, a gente vai ver Elias desafiando a adoração aos falsos deuses, a adoração aos falsos profetas. Depois Elias faz inúmeros prodígios, mas chega um dado momento da vida de Elias em que Elias se vê atemorizado. E vejam só, aquele homem que desafiou centenas de profetas, que fez sinais miraculosos, ele se vê deprimido e ele foge de uma mulher. Não é nada relacionado às mulheres, mas é engraçado você ver um homem que realizou tanta coisa sobrenatural, de repente se vê com medo de uma mulher. E ele então foge e vai para a caverna, se esconde, e ali ele passa por um período de, por assim dizer, depressão. Então, veja bem, como é que pode um homem dessa estatura
chegar num nível dele pedir para morrer, porque a Bíblia vai falar lá em 1 Reis que chega um determinado momento da vida dele que ele pede para que Deus leve a vida dele. Então veja que talvez você se assemelhe com isso, talvez você já perdeu a expectativa, e isso também aconteceu com Elias. Mas aí você pode estar falando, tá, mas Elias foi um grande homem da Bíblia, eu sou uma pessoa simples, né? Quem sou eu para me comparar com Elias? Então eu trago para você uma outra história de uma pessoa mais simples que Elias e com uma experiência também muito grande diante de Deus, que é a Ana, esposa do profeta Eucana, esposa de Eucana, em que ela sofria da ventre selada, né? Ou seja, ela era estéril, e ela chorava amargamente porque a outra esposa de Eucana, todo ano eles subiam ao templo para adorar, e Penina, né, sua rival, ela escarnecia de Ana, tirava sarro de Ana, porque Ana não podia ter filhos. Então Ana chorava copiosamente, amargamente todos os anos. E chegou um certo momento da vida de Ana que ela chora amargamente na presença de Deus. A Bíblia relata que o choro dela era tão amargurado e tão forte que o profeta chegou a pensar que ela estava embriagada. Tamanho era a amargura de coração dela. Então Ana faz um voto com Deus, e Deus ouve a oração de Ana, e Ana então ela concebe aquele que viria a ser o profeta Samuel, profeta que ungiu os primeiros reis de Israel. Então vejam, duas histórias diferentes, né, que mostram personagens em que determinados momentos da vida dele se viram sem expectativa, sem esperança, sem nenhuma... não conseguiam visualizar um horizonte de algo diferente. Mas, assim como aconteceu com Elias, como aconteceu com Ana, poderia citar também o exemplo de José do Egito. Veja a história dele. Alguém que foi rejeitado pelos irmãos, vendido por esses mesmos irmãos, posteriormente ele é acolhido por uma família, e nesta família ele é injustiçado, caluniado, posteriormente ele é preso, esquecido na prisão, mas nem todo o choro ele não dura para sempre, né? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E na história desses três personagens, a gente vê que Deus ele entrou com provisão e ele mudou a história dessas pessoas. Quem sabe você aí está sem expectativa, eu digo para você que coloque o seu coração diante de Deus, coloque as suas expectativas de Deus, porque embora nós estejamos passando por um momento de dificuldade, onde muitas pessoas têm se visto desempregadas, muitas pessoas têm perdido pessoas queridas por conta dessa pandemia, mas eu quero te lembrar que assim como Deus não se esqueceu dessas pessoas que eu acabei de mencionar, Ele também não se esqueceu de você e nem de mim. Deus, em momento algum, a nossa vida saiu do controle das mãos de Deus. Deus continua no controle de todas as coisas. E creia que Ele vai mudar também a sua história. Amém? Que a graça e a paz do Senhor estejam com os amados e as amadas, os irmãos e as irmãs, os nossos amigos e amigas e todos aquelas que porventura tiverem acesso à gravação do vídeo, né, a nossa devocional dinâmica que nós já vem fazendo há algum tempo. Em tempos agora difíceis e complicados que ainda estamos vivenciando, né, por toda essa situação que envolve as nossas vidas, envolve a nossa cidade, o nosso país, o nosso estado. Então, estamos gravando, né, algumas devocionais e enviando aos irmãos e às irmãs como forma de alimentar seu coração, de alimentar sua alma, de fortalecer seu coração, fortalecer sua alma, né? Deus possa ser louvado, exaltado, engrandecido em tudo aquilo que eu e você fizermos, em tudo aquilo que nós estivermos fazendo
como pessoas, como irmãos e irmãs, como crentes, como servos, como adoradores, como adoradoras. Antes de meditarmos na palavra, queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, que tem sido fiel nesse tempo que nós estamos isolados, distanciados, com a devolução dos dízimos e ofertas na casa do Senhor. Muito obrigado pela sua fidelidade, pela sua atenção. Lembrando que nós estamos no mês de missões estaduais, né? Mobilizar para crescer. Atente para isso, separe uma oferta, como já dissemos em outras ocasiões. Procure os nossos tesoureiros, né? Temos a nossa conta no Sicredi, conta no banco, conta poupança no Banco Sicredi. Vai vendo essas informações. Também criamos o PayPal, né? Uma conta online. Os meninos, os irmãos, os meninos do multimídia, do som, criaram essa conta e você aponta para o QR Code e a sua câmera do seu celular, todas as informações estão contidas ali. Você tem essas variantes para você, essas opções, né? Mais de uma opções para você contribuir com a entrega dos dízimos, das ofertas, e uma oferta especial no mês de julho, que nós estamos em campanha de missões estaduais, mobilizar para crescer. Ok? Deus possa abençoar seu coração, fortalecer sua alma, fortalecer sua mente, né? Você está passando por uma dificuldade, por uma luta, por uma enfermidade, com medo, com apreensão, com ansiedade. Deus possa cuidar do seu coração, da sua alma, da sua família, da sua casa, do seu trabalho, no nome de Jesus. Quero ler um texto da Palavra de Deus para que nós possamos meditar nele. E eu vou ler apenas um versículo, trabalhar isso no meu, no seu, nos nossos corações. Apocalipse capítulo 22, versículo 13. Jesus Cristo falando através do anjo para que João pudesse escrever e enviar às igrejas da Ásia e aos discípulos e discípulas daquela época, e consequentemente pudesse chegar até nós, discípulos e discípulas de hoje, de Jesus Cristo. Ele diz assim, Apocalipse 22, versículo 13, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, o primeiro e o derradeiro. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Jesus Cristo está relatando estas palavras no momento do Apocalipse, quando é uma demonstração da vitória completa de Jesus nos finais do tempo. Nós não sabemos quanto e nem quando, mas o livro de Apocalipse retrata figuradamente em muitas situações e simbolicamente em muitas situações a vitória completa de Jesus sobre todas as coisas, sobre o anticristo, sobre o diabo, sobre o inferno, sobre a morte, no seu reinado, em todas as situações, demonstra a vitória completa e final de Jesus Cristo sobre todas as coisas. Então, João registra isso em palavras. A visão que João tem, quando ele o anjo convidou para estar indo e ver todas as coisas que iriam acontecer. Quando chega no final do capítulo do livro de Apocalipse, capítulo 22, no versículo 13, Jesus vai dizer para João, olha, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. É o fechamento de todas as coisas. Quando estamos num momento como este, parece que tudo está fugindo ao controle da gente. Parece que as coisas estão fugindo ao nosso controle. Ou seja, nós, de certa forma, parece que a gente não tem controle mais sobre as coisas, sobre a gente, sobre o nosso tempo, sobre as situações que precisamos resolver por causa de decretos, lockdown, pandemia, toque de recolher, isoladamente, distanciados e tal. E, na minha opinião, há também aí uma perseguiçãozinha disfarçada,
né? Ah, mas nós não podemos fazer isso, não podemos fazer aquilo, você não pode isso, não pode aquilo, não vá para lá, não vem para cá e tal, mas diante de tudo isso parece que as coisas fogem, mas que fogem ao nosso controle, fogem da situação que nós devemos observar. Mas eu quero reiterar, né? Jesus Cristo, dizendo isso a João, ele diz, olha, nada está fora do lugar. Parece que está, mas não está. Porque se você for revisitar o livro de Gênesis no começo, diz o texto da palavra no início, lá no capítulo 1, diz que no começo a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava ou voava sobre a face do abismo. Você vai vendo lá que no início criou Deus os céus e a terra, e vai criando tudo, vai organizando todas as coisas. No início, no Gênesis, criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia. Deus vai organizando tudo, colocando ordem no caos, vamos dizer assim. Quando você chega, o tempo passa, quando você chega lá nos evangelhos, você vai chegar, o evangelista João vai dizer a respeito do começo também de todas as coisas, só que daí no plano da salvação, né? Ele vai dizer no João, no capítulo 1, no início era o verbo, ou seja, era a palavra, no início era Jesus, João capítulo 1, e o verbo estava com Deus, e a palavra estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, por causa da palavra, por causa de Jesus, inclusive a salvação. Lá em João, capítulo 1, a partir do versículo 1, no início era o verbo, era o Logos, era a manifestação da palavra. Em João, percorrendo os evangelistas, os evangelhos, quando chega no livro de Apocalipse, João escrevendo e trazendo as igrejas da Ásia, ele vai informar isso. Chega nesse versículo apenas, somente esse versículo, o texto todo é maravilhoso, mas só esse versículo diz quando Jesus, eu sou o Alfa e o Ômega. Então, na cultura da época, no alfabeto grego, simboliza que Jesus é o início da cultura, é o início da civilização, é o início de todas as coisas, o começo da própria escrita. Todos os momentos Jesus se coloca, eu sou o Alfa, ou seja, eu sou o começo, mas eu também sou o meio, eu sou o término, o fim, o derradeiro, o último de todas as coisas, é em todos os sentidos. Ele fecha dizendo, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o início, o começo, desde a eternidade, quando tudo iniciou, quando tudo começou, o primeiro e o último. Então Jesus, ele inicia, ele é no médio e ele termina. Ele é o começo, ele é o início, ele é o fim, ele é tudo em todas as coisas. Então, vamos reafirmar mais uma vez, neste 15 de julho de 2020, em pleno distanciamento, em pleno isolamento, em plena pandemia, toque de recolher e um monte de coisa que nós não estamos acostumados, em máscara e álcool gel e vai para lá, vem para cá, e distanciamento e tal. Mas mesmo assim, Jesus continua no controle, no comando de todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Inclusive no comando das nossas vidas, no comando da sua, da minha, da nossa vida. Então Jesus fecha, João fecha, dizendo, olha, eu sou o Alfa e o Ômega. Jesus, meu irmão, minha irmã, tudo está no controle dele ainda. Talvez a gente fique apreensivo ou com medo, porque isso ou porque aquilo e tal, mas não tenhamos medo, porque quando você vai percorrendo os evangelhos, você vai vendo que em alguns momentos Jesus chega para a multidão, para os discípulos, para todos e todas. Ele fala assim, olha, não se preocupe, em João 14, não se turbe, ou seja, não se perturbem,
Creiam em mim, creiam também em Deus. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Em outros momentos ele fala assim com seus discípulos: olha, não tenham medo. Ou seja, não fiquem amedrontados. Não tenham medo. As coisas ainda continuam sob o meu controle. Então, meu irmão, minha irmã, esta é a palavra que eu quero deixar ao seu coração, ao nosso coração. Às vezes o medo chega pra gente. Será que quanto tempo eu vou viver ainda? Será que essa doença chega até nós ou não? Eu vou ficar desempregado ou não? Jesus diz para nós: não tenham medo, porque eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim, o início e o meio, o derradeiro, o último, o princípio, quando tudo começou, quando tudo iniciou. Antes de começar eu já existia, já estou aqui e vou sempre estar. Então, confie nisso, né? Jesus continua no controle de todas as coisas. E mesmo se uma situação diversa chegar na sua vida, na minha vida, na nossa vida, a minha vida, a sua vida, a nossa vida, estando escondida em Cristo Jesus, aí pronto, fechou. Porque daí se você morrer ou eu morrer, lógico, eu já disse uma vez, ninguém quer morrer agora. Claro, a gente quer viver muito tempo. Mas se você está com Jesus, a situação chegar, meu irmão, você está com Cristo. Então, não tenham medo, porque Jesus está no controle de todas as coisas. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o começo, o último, o início, o primeiro e o derradeiro. Jesus Cristo é tudo em todas as coisas. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seu comércio, seu trabalho, seu emprego, suas emoções. Que Deus possa continuar cuidando de você. Em nome de Jesus, né? E fique com o Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles e daquelas que o temem e os livra. Deus possa te abençoar nesse dia, nesta semana, nesse mês, nesse ano, em nome de Jesus. Amém.